Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Diário de Santa Faustina. A misericórdia divina na minha alma. Postulado: idade para admissão. Pode ser admitida toda pessoa dos 15 aos 30 anos. Em primeiro lugar, é preciso prestar atenção ao espírito de que está imbuída essa pessoa e ao seu caráter, se tem vontade firme e coragem de seguir Jesus com alegria e contentamento, porque Deus ama a quem se doa de bom grado. Deve ter em desprezo o mundo e a si mesma. A falta do dote nunca será impedimento para a admissão. Também todas as formalidades devem ser claras, não admitir pessoas com complicações. Não podem ser aceitas pessoas melancólicas, sujeitas a tristezas, com doenças contagiosas, caráter complicado, desconfiadas, que não se adaptam à vida religiosa. É preciso tomar muito cuidado com a escolha dos membros, porque uma só pessoa que não se adapta é suficiente para provocar confusão no convento inteiro. Duração do postulado. O postulado durará 1 ano. Durante esse tempo, a pessoa deve examinar-se para saber se esse gênero de vida lhe agrada e convém ou não. E, igualmente, a mestra deve examinar diligentemente se a pessoa se presta para esse modo de vida ou não. Se depois de 1 ano verificar-se que a candidata tem boa vontade e desejo sincero de servir a Deus, ela deve ser admitida ao noviciado. O noviciado deve durar 1 ano, sem nenhuma interrupção. A noviça deve ser instruída nas virtudes relacionadas com os votos e na importância deles. A mestra deve esforçar-se diligentemente na formação dela e exercitá-la principalmente na prática da humildade, porque só um coração humilde observa com facilidade os votos e sente grandes alegrias que provêm de Deus para a alma fiel. Que as noviças não sejam sobrecarregadas com tarefas de responsabilidade, para que possam entregar-se livremente ao aperfeiçoamento de si mesmas. Elas estão estritamente obrigadas à observância das regras e das normas, como também as postulantes. Após 1 ano de noviciado, se a noviça se demonstrar fiel, pode ser admitida à profissão pelo período de 1 ano, devendo esta ser renovada por 3 anos, então já lhe podem ser confiados cargos de responsabilidade. Contudo, fará ainda parte do noviciado e 1 vez por semana deve participar das aulas junto com as noviças. Os últimos 6 meses passará inteiramente no noviciado, a fim de bem se preparar para a profissão solene. Quanto à alimentação, não comeremos carne. A alimentação será tal que nem os pobres tenham nada a invejar-nos. Os 2 dias santificados podem distinguir-se um pouco dos dias comuns. As irmãs farão 3 refeições por dia, observarão estritamente os jejuns no espírito primitivo, especialmente os 2 maiores. Que a alimentação seja igual para todas as irmãs, sem quaisquer exceções, para que a vida em comum seja preservada em toda a pureza, tanto na alimentação como no vestuário e no arranjo da cela. Mas se alguma das irmãs ficar doente, devem ser dispensadas a ela todas as atenções. Quanto às orações, 1 hora de meditação, Santa Missa e Santa Comunhão, orações, 2 exames de consciência, ofício, terço, leitura espiritual, 1 hora de oração à noite. Quanto à ordem do dia e ao horário, será mais fácil fazê-lo quando se começar a viver dessa maneira. De súbito ouvi na alma estas palavras: minha filha, garanto-te recursos constantes de que viverás. A tua obrigação é confiar totalmente na minha bondade, e a minha é dar-te tudo de que necessitas. Eu mesmo faço-me dependente da tua confiança. Se ela for grande, a minha generosidade não terá limites. Sobre o trabalho. Como pessoas pobres, elas mesmas executarão todos os trabalhos no convento. Cada uma deve alegrar-se quando lhe couber uma obrigação humilhante ou contrária à sua natureza, porque isso a ajudará na formação interior. A superiora mudará com frequência as obrigações das irmãs e dessa maneira as ajudará a renunciar completamente a essas miudezas a que as mulheres têm uma grande tendência.
Realmente, às vezes, acho graça quando vejo com meus próprios olhos as almas que abandonaram as coisas realmente grandes para depois logo se apegarem a ninharias e bagatelas. Cada uma das irmãs, sem exclusão da superiora, ficará durante um mês com o serviço da cozinha. Que todas experimentem cada um dos trabalhos do convento. Que todas tenham sempre e em tudo uma intenção pura, porque a mistura das intenções muito desagrada a Deus. Que se acusem elas próprias das faltas exteriores e peçam penitência superiora, e que o façam em espírito de humildade. Que se amem mutuamente com afeto superior, com amor puro, vendo em cada irmã a imagem de Deus. A característica especial dessa pequena congregação é o amor, e portanto que não estreitem o seu coração, mas abarquem o mundo todo, dispensando a caridade a toda a alma através da oração, de acordo com a sua vocação. Se vivermos nesse espírito de misericórdia, nós mesmas obteremos misericórdia. Cada um deve ter um grande amor pela Igreja. Assim como um bom filho que ama sua mãe, reza por ela, também cada alma cristã deve rezar pela Igreja, que para ela é mãe. E o que dizer de nós, religiosas, que nos comprometemos a rezar pela Igreja de maneira especial? Grande é, portanto, o nosso apostolado, embora tão oculto, e todas essas pequenas coisas do nosso dia a dia serão depositadas aos pés de nosso Senhor, como oblação de súplica pelo mundo, mas para que esse sacrifício seja agradável a Deus, deve ser puro. Para que o sacrifício seja puro, o coração deve libertar-se de todas as afeições naturais, dirigindo todos os seus sentimentos para o seu Criador, amando nele todas as criaturas, de acordo com a sua santa vontade, e procedendo assim cada uma no espírito do zelo, trará alegria à Igreja. Além dos votos, vejo uma regra como a mais importante, e embora todas sejam importantes, coloco esta em primeiro lugar: é o silêncio. Realmente, se essa regra for estritamente observada, fico tranquila quanto às outras. É que existe nas mulheres uma grande tendência para falar. Ora, o Espírito Santo não fala a alma distraída e tagarela, mas fala por suas suaves inspirações a alma recolhida, a alma silenciosa. Se o silêncio fosse observado estritamente, não haveria murmurações, mágoas, maledicências, mexericos, não seria prejudicado o amor ao próximo. Numa palavra, muitos erros seriam evitados. Os lábios selados são como ouro fino e testemunham a santidade interior. Mas logo desejo falar da outra regra, isto é, da fala. Calar-se quando se deve falar é uma imperfeição, e algumas vezes até pecado. Portanto, que todas participem do recreio, e a superiora não dispense as irmãs da recreação, a não ser que ocorra algo de muito importante. Os recreios sejam alegres, no Espírito de Deus. Neles temos a possibilidade de nos conhecer mutuamente. Então, que cada uma exponha seu ponto de vista com simplicidade, para a edificação das outras, e não com a pretensão de se fazer notada, ou Deus nos livre de provocar um conflito. Isso não estaria de acordo com a perfeição e com o espírito da nossa vocação, que deve distinguir-se pelo amor. Haverá recreio 2 vezes ao dia, durante meia hora. A irmã que interrompeu o silêncio tem a obrigação de acusar-se imediatamente à superiora e pedir a penitência. A superiora deve aplicar penitências públicas por essas faltas, porque se for de outra maneira, será ela mesma a ter de responder perante o Senhor. Da clausura. Ninguém entrará na clausura sem permissão especial do bispo da localidade e em casos especiais, isto é, para administrar os sacramentos aos doentes, para fortalecer ou dispor para a morte em cerimônias fúnebres. Também ainda por necessidade imperiosa de se deixar entrar na clausura algum operário com o objetivo de fazer concerto, mas nesses casos deve haver primeiramente uma permissão expressa. A porta que dá acesso à clausura se manterá sempre fechada, ficando a chave na exclusiva posse da superiora. Do uso da sala de visitas. Nenhuma irmã irá à sala de visitas sem uma especial autorização da superiora, e a superiora não deve conceder facilmente permissão para frequentes idas à sala de visitas. Aquelas que morreram para o mundo não devem voltar a ele, nem sequer pela conversa. Mas se a superiora julgar oportuno que alguma irmã vá à sala de visitas, então que observe as seguintes normas: que ela mesma acompanhe essa irmã, caso não possa ela mesma, indique uma substituta, e esta ficará obrigada à discrição,
não repetindo, portanto, o que ouviu na sala de visitas, a não ser para informar a superiora. As conversas devem ser breves, a não ser que o respeito à pessoa as detenha por mais tempo. Porém, nunca afastarão a cortina, exceto em casos extraordinários, como pode ocorrer no caso de pedido insistente do pai ou da mãe. Acerca das cartas. Cada uma das irmãs pode escrever cartas fechadas ao bispo da localidade, ao qual a casa esteja subordinada. Afora isso, pedirão permissão para cada carta, que entregarão aberta à superiora, que, guiada pelo espírito de caridade e da prudência, tem o direito de enviá-la ou retê-la, de acordo com o que for para a maior glória de Deus. Contudo, eu desejaria muito que essas cartas fossem as mais raras possíveis. Levemos a ajuda às almas pela oração e mortificação e não pela correspondência. Da confissão. O bispo indicará os confessores para a comunidade, tanto os regulares como os extraordinários. O confessor regular será um só e ouvirá em confissão toda a comunidade, uma vez por semana. O confessor extraordinário virá uma vez por trimestre, cada irmão obrigado a apresentar-se diante dele, ainda que não faça propriamente uma confissão. Tanto o confessor regular como o extraordinário não desempenharão a sua função por mais de 3 anos. No final de 3 anos, se realizará uma votação secreta e, de acordo com ela, a superiora apresentará o pedido das irmãs ao bispo. O confessor pode ser confirmado para um segundo ou até um terceiro triênio. As religiosas se confessarão diante da grade fechada. As conferências que serão pronunciadas para a comunidade, igualmente, serão feitas através da grade velada com a cortina escura. Que as irmãs nunca falem entre si a respeito da confissão ou dos confessores, mas antes que rezem por eles, para que Deus lhe dê luzes para guiar suas almas. Da Santa Comunhão. Que as irmãs não falem sobre quem recebe a comunhão mais raramente ou com mais frequência, que se abstenham de fazer juízo sobre esse assunto, que não lhes diz respeito. Todo o juízo a esse respeito pertence exclusivamente ao confessor. A superiora pode perguntar a determinada irmã, não com o objetivo de descobrir o motivo por que não recebe a Santa Comunhão, mas antes, para lhe facilitar a confissão. Que as superioras não ousem entrar no campo das consciências das irmãs. A superiora pode, às vezes, decidir que a comunidade ofereça a Santa Comunhão por certa intenção. Cada uma deve procurar ter sempre a maior pureza de alma possível, para que possa receber diariamente o hóspede divino. Em determinado momento, quando entrei na capela, vi os muros de um edifício em ruínas, as janelas sem vidraças, as portas sem batentes, e em seu lugar apenas os caixilhos. E então ouvi na alma as palavras: é aqui que deve ser esse convento. Não gostei muito de que nessas ruínas devia ser o nosso convento. Quinta-feira. Sentia-me muito impelida a iniciar a obra quando antes, de acordo com os desejos do Senhor. Quando fui me confessar, sobrepus um ponto de vista meu ao ponto de vista do confessor. De início não tive consciência disso, mas quando estava rezando a hora santa, vi Jesus como está representado na imagem. Disse-me que eu falasse ao confessor e às superioras de tudo o que me diz e que exige de mim. E faz apenas aquilo para o que obtiveres permissão. Jesus deu-me a conhecer o quanto lhe desagrada a alma arbitrária. Reconheci nessa alma a mim mesma. Percebi em mim essa sombra de orgulho, lancei-me por terra ao pó, diante de sua majestade, e com o coração dilacerado pedi-lhe perdão. Mas Jesus não permitiu que eu permanecesse muito tempo nesse estado. O seu olhar divino encheu minha alma de uma alegria tão grande que não tenho palavras para expressá-la. Jesus me fez entender que eu podia lhe perguntar mais e pedir o seu conselho. Realmente, como é doce o olhar do meu Senhor. Ele atravessa a minha alma até as profundezas mais ocultas. O meu espírito entende-se com Deus sem pronunciar uma palavra, e sinto que Ele vive em mim e eu nele. De repente, vi a imagem em uma pequena capela, e logo vi como essa pequena capela se transformava num grande e belo santuário. Nesse santuário, vi a Mãe Santíssima com o menino nos braços. Num certo momento, desapareceu o menino Jesus dos braços da Mãe Santíssima e vi a imagem viva de Jesus crucificado. A Mãe de Deus recomendava-me que eu seguisse sempre o exemplo dela. Mesmo quando me sentisse contente, tivesse sempre os olhos fixos na cruz. E acrescentou que as graças que Deus me concede não são só para mim, mas também para as outras almas. Quando, durante a Santa Missa,
Vejo o menino Jesus não é sempre da mesma maneira. Algumas vezes está muito alegre, outras nem olha para a capela. Agora, na maior parte das vezes, está alegre quando o nosso confessor celebra a Santa Missa. Fiquei muitíssimo admirada ao ver que o pequeno menino Jesus o ama tanto. Algumas vezes ainda vejo-o com uma pequena túnica colorida. Antes de vir para Vilnos e de conhecer este confessor, em determinado momento tive a visão de uma pequena igreja onde perto dela vivia esta congregação. O convento tinha 12 celas e cada religiosa devia morar separadamente. Vi o sacerdote que me ajudava na organização desse convento e a quem encontrei alguns anos mais tarde, mas na visão já o conhecia. Vi como organizava tudo nesse convento com grande dedicação e ajudava um outro sacerdote, mas até agora ainda não o conheci. Vi grades de ferro veladas por uma cortina escura e que as irmãs não saíam para a igreja. Dia da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Durante a Santa Missa, ouvi o farfalhar de vestes e vi a Mãe Santíssima numa luminosidade extremamente bela. Suas vestes eram brancas e cingidas com uma faixa azul. Disse-me: causas-me grande alegria quando glorificas a Santíssima Trindade pelas graças e privilégios que me foram concedidos. E logo desapareceu. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.